Eu acho que um ponto importante que o Bruno falou rapidamente, mas que a gente tem que reprisar aqui e voltar um pouquinho, até mesmo comentar um pouco mais a respeito, é o seguinte: quando o amigo em casa estiver pensando em investir em fundos imobiliários, ele não deve imediatamente pensar em investir apenas em um tipo de fundo imobiliário. Ele não deve buscar apenas uma tipologia, tipo, vou colocar todo o meu capital em um fundo imobiliário de shopping center, ou vou colocar todo o meu capital em um fundo imobiliário como, vamos lá, um setor logístico como o XPlog, ou vou colocar todo o meu capital num KNCR11. Não. Galera, a gente tem que entender que quando a gente fala de fundos imobiliários, nós devemos, de uma maneira aristoteliana, digamos assim, buscar a virtude de fazer o caminho do meio, alocar um pouquinho em um fundo imobiliário de um determinado tipo, um outro num fundo do outro tipo e de um outro no outro tipo. Por exemplo, o Bruno começou a falar rapidamente do KNCR11, né, que basicamente, tu pode falar um pouquinho sobre ele, Bruno, explicando por que ele seria eventualmente interessante nesse momento? Nós estávamos comentando, né, para dar exemplos de alguns fundos que nitidamente poderiam vir a se beneficiar. O KNCR é um exemplo disso, porque ele é um fundo que a maioria dos seus papéis, seus certificados de recebíveis estão atrelados ao CDI. Então, o CDI nada mais é do que basicamente a Selic, a grosso modo. Então, com esse aumento da Selic, a tendência é que esse fundo volte a pagar dividendos cada vez maiores e também tende a sua cota voltar a se valorizar, visto que, como a gente já está há 6 anos com a Selic diminuindo, esse fundo também perdeu muito apreço, porque começou a pagar cada vez menos dividendos. A sua cota hoje está com um valor depreciado, se comparado ao patrimônio total do fundo, então tende também a se ter uma valorização na cota nesse caso. Vamos colocar aqui na tela, por favor, a minha tela. A gente consegue ver o KNCR11 na tela. Esse é o gráfico diário do papel, né, do ativo. Estão vendo que ele recentemente ganhou muita força. A gente pode ver que no mês de março entrou uma pressão compradora importante nele, justamente atrelado ao que o Bruno estava mencionando, que é basicamente o fato de que os investidores perceberam que esse é um fundo que pode se beneficiar com a elevação da taxa de juros. E aí, naturalmente, começa a ficar mais atraente para o investidor. Se a gente for olhar, ele vinha dentro de uma longa congestão. A gente tem uma congestão que praticamente anda numa lateralização desde a pandemia, há mais de um ano de lado, né? E agora retoma o que seria, teoricamente, uma tendência de alta. E isso muito atrelado ao fato que as pessoas estão percebendo que esse pode ser um fundo que vai se beneficiar disso, né? Então, como a gente viu agora há pouco, nós vamos ter fundos que vão ter, basicamente, um componente maior de Selic dentro deles, como o KNCR11. Nós vamos ter outros fundos que vão ter um componente um pouquinho maior de EPM, como a Rafaela mencionou, XPlog e outros. Nós vamos ter alguns fundos que vão estar atrelados a um tipo de imóvel, e outros vão estar atrelados a outro tipo de imóvel. Nós teremos alguns fundos que vão ser atrelados a recebíveis imobiliários. Nós vamos ter alguns que vão ser atrelados até mesmo a hospitais. Então, assim, a gente pode, dentro do nosso contexto de estratégia de investimento, ir compondo uma carteira, que acaba sendo, usualmente, o mais digamos assim, sensato.